como ver esse reino de Deus? O que é a cultura do reino de Deus? Vamos ver como nós podemos ver o reino de Deus, já que ele existe. Ele não é só uma força mística, mágica. Lucas 17, 20 e 21. Pode colocar aqui o PowerPoint? Leia comigo aí. Certa vez, vamos lá? Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Amém? Quem faz parte do reino de Deus, levanta a mão. Pai, em nome de Jesus, essas mãos levantadas testificam que o reino de Deus existe. Testificam que nós o vemos. Testificam que nós fazemos parte. Este é o ano do reino de Deus e a sua graça nesta família. Então, Pai, nos ajude a se unir ao que o Senhor está fazendo e com sabedoria e fé, discernimento, possamos trazer esse reino à terra e frutificar. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Usa esse pobre pregador, pecador, mas que tem uma palavra de ativação do céu para esclarecer, abençoar, edificar e expandir o teu reino através de cada um aqui. Mãos levantadas, dizemos: recebemos tudo que o Senhor tem para nós e rejeitamos tudo que o inimigo tem contra nós. Em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach é o seu nome. Amém. Deus abençoe. Vamos lá, então, ver o que é esse reino para que possamos, de fato, não só ver, mas ajudar outras pessoas a verem. John Stott, ele diz, a batalha quase sempre ganha na mente. É pela renovação da mente que o nosso caráter e comportamento se transformam. Então, somente tem que ser renovado o tempo todo nas coisas de Deus, porque o que não ganhar a sua mente, não ganha você. Jesus diz que o reino de Deus é invisível na forma humana. Não se vê da forma visível, disse Jesus. Mas esse reino é formado de pessoas. Pessoas. E essas pessoas não são melhores do que nenhuma outra, mas elas têm uma característica diferente. Se é reino, tem que ter realeza. Gente, não tem gente do reino de Deus que fala palavrão, que é grosseiro, mal educado, estúpido, porque senão não entendeu. Porque se é um reino, tem um rei. E esse rei exige de nós realeza. E realeza está nas palavras, nas atitudes do homem para com a mulher, dos filhos. Se são filhos no reino, eles são o quê? Príncipes. Você quer ver? Pega aí no mundo pessoas de ativismo feminista ou com visão distorcida, porque não entende que é reino, chama uma criança de príncipe e princesa. Ele fica possesso, se manifesta. Por quê? Odeia a linguagem do reino. Não gosta, ofende, não é? Agora nós não, nós somos do rei, vivemos no reino e somos o quê? Disse Jesus, olha só. Digo, Pedro, vocês são geração eleita, o quê? Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua. Então, tem um reino, tem um rei, e as pessoas que formam esse reino. Então, anote aí 12 valores desse reino para que não só as pessoas possam sentir o reino, mas possam ver de forma visível o reino que é invisível. Primeiro, nossos valores. O reino de Deus é composto de valores. Valores. Como, por exemplo, vou dar um valor, tem muitos. O valor da honra. João 5:23, leia comigo. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou. Efésios 6:2, Paulo diz: honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento como
promessa. Deixa eu dizer uma coisa para você. O único lugar que você vai ouvir falar sobre honra na atualidade, na pós-modernidade na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, é na Bíblia e numa igreja saudável. Só, esquece. Antigamente, nas nossas casas, às vezes não era nem uma casa de crentes, ainda havia cultura da honra. Pedir a bênção ao pai e à mãe, né, Marisa? Pedir a bênção a uma pessoa mais velha. Eu sou do tempo, minha mãe me ensinou que quando a gente chegava na casa de uma pessoa, não era nem da família, a gente pedia a bênção. Isso acabou. Por quê? Porque o mundo vai degenerando dia a dia. Mas nós não somos do mundo. Então nós temos que cultuar valores. Então, aí no mundo, aí fora, não tem mais cultura da honra na escola, no trabalho, na universidade, muito menos. Mas na Bíblia tem. E numa igreja saudável. E por que eu falo de uma igreja saudável? Porque tem muita igreja doente. Que o pastor vai passando, aí uma pessoa que chegou ontem na igreja, ei, Edmilson. Gente, eu não tenho nenhum problema que as pessoas me chamem do que quiser. Pode me chamar de Carlito, pode me chamar de pastor, profeta, apóstolo, pai, pastor presidente, né, Harry? Pastor presidente. Tudo bem. Só que acontece o seguinte, você vai receber aquilo que você vê. No mundo espiritual é assim. Você só recebe, Rebeca, aquilo que você vê, porque você só tem o que do céu ele é dado. Lembra quando Elias subiu? Se você me vê, você vai ter. Se você não vê, você não vai ter. Não é, Rubens? Ué, essa é a chave. Essa é a rema. Então, se a pessoa só vê Carlito, o Carlito vai receber. Agora, se você vê um profeta e você reconhece isso, é da honra de profeta que você recebe. Amém? Glória a Deus. Então, a cultura da honra. Nós temos que ensinar, porque o povo está vindo do mundo, gente. Pastor, se você não ensinar, ninguém vai ter. Por isso o ministério do ensino, do discipulado, do grupo, a leitura de livros é tão importante. Aí falamos sobre honra. Pegue editora Chara, lá do Bispo JB, o livro A Cultura da Honra, do Denis Silk. É transformador. Leia esse livro, Cultura da Honra. Então, nossos valores. Eu poderia falar outros valores, mas quis te dar um só por causa do tempo. Então, honra é um valor. E no reino de Deus, quem adora o rei, serve o reino, tem a cultura da honra. Segundo, princípios. 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 O reino de Deus é um reino de princípios. Diga comigo? Princípios. Princípios. Por exemplo, vou te dar um princípio. Guardar o sábado. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, não é uma doutrina, porque se fosse uma doutrina, uma igreja cristã teria que ser aquela que literalmente guarda o sábado. Os adventistas fizeram isso, mas são os únicos. Nós entendemos que é um princípio. Qual é o princípio? O princípio do descanso. Então, a gente guarda o princípio que é um conselho de Deus. Só que o mundo era pagão, a igreja trocou, então, o culto que era dado ao imperador no domingo e trocou, porque Jesus ressuscitou num domingo, passou a ser uma data importante para nós. Então, vamos trocar o culto do imperador por o culto ao Cristo ressuscitado. Então, na cultura ocidental, cristã, passou a ser o domingo. Não importa, sábado, domingo, tem que ter o dia do descanso. É o dia que você não toma decisões. Deixa eu te dar olha para cá. No domingo, você pegue, tire para não tomar decisões. Decisões cansam. Jogue todas as suas decisões para segunda-feira. Você fala assim, ó, hoje, porque nós não fazemos. O judeu, ele pega e não aperta um botão de elevador para acessar. Isso é religiosidade. Nós não queremos isso para nós. Mas nós podemos pegar um princípio. O domingo é o dia... Alguém chega assim, pastor, você pode me responder se eu posso pregar? O senhor pode pregar aqui? Amanhã eu te respondo. Hoje eu não tomo decisões. Você pode fazer isso.
Porque hoje nós não vivemos mais dentro daquela cultura, mas você pode carregar o princípio. Eu adoro a Deus no domingo, e no domingo eu não tomo decisões. Claro, tem essas exceções. Se você trabalha numa coisa aos domingos, faz isso no outro dia. Mas você pode usar esse princípio. Eu procuro não tomar esse tipo de decisões no domingo, porque é o dia do descanso. É um princípio. Por exemplo, o princípio da semeadura e colheita. É um princípio. E onde está isso? No reino de Deus. Aquilo que você planta, você colhe. Vocês moram num estado de agricultura e sabem que ninguém pode colher o que não plantou e não pode colher se não semeou na mesma proporção. Terceiro, nossa mensagem. O reino de Deus tem uma mensagem. É o querigma. A palavra encarnada. Não é discurso, não é reza, não é repetição. Hebreus 4:12, porque a palavra, no original aí, rema, de Deus, ela é viva e eficaz. O mais penetrante do que espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Nada é mais poderoso do que a pregação da palavra de Deus. Ela vai, quebra sofismas, derruba fortalezas e traz o coração de Deus para o homem. Por isso que há conversão por meio da palavra. Caminho torto passa a ser caminho reto. Porque o reino de Deus tem valores, tem princípios e tem uma mensagem. Diga comigo, o reino tem uma mensagem. A palavra pregada, essa mensagem. É tão poderoso que no princípio aquele que era a palavra estava com Deus e era o próprio Deus. Quarto, o reino de Deus tem uma linguagem. Tem uma linguagem. Ela é nobre, ela não é vulgar, ela não é profana, ela não é rebelde. Reino de Deus, me desculpe, perdão, por favor. Por quê? Tem um rei. Pega aí, ó, a republiqueta menor que você conhece, nesses 200 países do mundo, ou qualquer reino. Se alguém anunciar, o presidente chegou, o rei chegou, o que acontece? Todo mundo muda. Por quê? Está entrando uma autoridade. Então, nós temos que nos lembrar disso. Tem uma linguagem quando se fala do reino de Deus. E Paulo diz como é que ela é, Colossenses 4:6. Leia comigo. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam a responder a cada um. Nós do reino de Deus temos que saber responder. Tem muito pastor que está falando, está cheio do Espírito Santo, mas trata mal os voluntários da sua igreja. É estúpido, grosseiro. Não, esse tipo de linguagem não é do reino de Deus, não. Que isso? Primeiro que a igreja é uma família. E a gente não maltrata a nossa família. Certo? Mas tem outra coisa. O reino de Deus tem nossa adoração através do louvor e da oração, que liberta, inspira, eleva, abençoa. No meio do louvor, Deus habita. Hebreus 13:15, portanto, ofereçamos sempre a Ele o quê? Sacrifícios de louvor, lábios que confessam o seu nome. O mundo pode cantar música, mas nunca pode louvar, porque é mais do que música. O reino de Deus se estabelece por meio muito mais do que a música, muito mais do que o louvor, é a adoração. Mas tem outra coisa. Sexto, nossos ambientes. Marcos 6:39-40. Olha só como é que o reino de Deus, para acontecer um milagre que Jesus fez. O difícil não era fazer um milagre? Não podia fazer com todo mundo em pé, apóstolo? Claro que podia. Todo mundo falando ao mesmo tempo? Não, mas olha, Jesus ordenou que o povo se assentasse em grupos na grama verde. Não é só andar na grama verde, é sentar também. Assim se disseram em grupos de 100 e de 50. O milagre o Senhor fez, mas Ele queria fazer num ambiente organizado. Pastor, o reino de Deus não combina com bagunça, com sujeira. Não precisa ter luxo, ostentação.
Eu, quando era seminarista no Rio de Janeiro, eu ia lá para o Morro do Macaco, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e uma vez me impressionou, eu fui fazer uma visita, era um barraco, e eu entrei na casa, eu vi aquelas latas de Neston brilhando, onde a senhora guardava aqueles potes de gordura que vinha de banha, tudo listradinho, tudo bonitinho. E ela me trouxe naquele copo americano, parecia um cristal. Mas o chão estava batido, ela não tinha nem piso. Aquela casa humilde, naquele barraco, no Morro do Rio de Janeiro, com um copo americano brilhando. Estava falando de realeza, mesmo sendo humilde. Tem gente que tem cristal, mas com marca digital. Mas o que adianta? Não é? Aquele copo ceboso. Aí vai servir, tem cabelo no prato. Meu Deus, não dá. Não dá, não é? A limpeza, a beleza se dá. Tem cuidado. Banheiro de igreja tem que ser cheiroso, gente. Da sua casa também. Tem gente que quer mudar o mundo, mas não arruma nenhum quarto. Tem jovem assim. Porque o ambiente tem que ser assim, de organização, de abundância. Porque o rei está presente. Limpeza faz parte do reino. Deus não é patrocinador da nossa miséria. Você já percebeu que tem muitos movimentos e ideologias que querem deixar o caos, porque o caos favorece a eles. Muita gente falando Free Palestine, mas não está muito interessada em resolver o problema do conflito, porque não recebe nenhum refugiado. Quer mais é que o conflito se estenda porque o caos interessa. Não é? Mas é uma outra coisa. Nossa atmosfera, no reino de Deus, de modo visível, a atmosfera é leve, sobrenatural, diferente. Olha só, Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida, mas ele é o que ele tem característica de uma atmosfera, olha. É justo, é cheio de paz, é cheio de alegria no Espírito Santo. Aquele lugar onde não tem alegria, onde não tem sorriso, os céus estão fechados, céus de bronze, no meio do povo, alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força? É. Não seja tão exigente consigo mesmo, não. Uma das características de alguém que está vivendo, comendo o seu próprio coração, tem gente que acorda de manhã, toma uma mamadeira de vinagre e fica azedo o dia inteiro, amargo. Não, o reino de Deus é leve. Jesus vivia no mundo em guerra, mas ele estava sempre em paz. Não é? Então essa atmosfera. Eu amo peixe. Pensa no negócio. Amo peixe. Gosto de peixe cozido, assado, grelhado, ensopado, frito. Gosto de peixe. Esses peixão assim do Mato Grosso, dos rios do Mato Grosso. Uma maravilha. Né? Nós temos que ir lá pescar. Agora, pensa um negócio que eu não gosto. Cheiro de peixe. Não gosto do cheiro do peixe. E outra coisa que eu não gosto é se você fritar o peixe em casa, você volta 5 dias depois, o cheiro está lá. Então eu gosto mais de comer peixe em restaurantes, que é especializado para isso, etc. Em casa é mais cozido, para não deixar o cheiro. Essa questão do cheiro é muito forte. Uma casa que tem briga, que tem confusão, a visita chega, sente o pesado, cheiro de peixe frito. Pesado. É, Marisa, aquele cheiro, aquele ranço. Eu sou meio chatinho com esse negócio de... Tem gente que fala assim, pastor, você vai lá em casa, mas não repara não. Eu falei, então não me convida, porque eu reparo. Eu reparo. Eu reparo. Tem jeito. Se eu chego, eu reparo. Olha só, olha que ambiente maravilhoso aqui. Eu chego, eu vou reparando. Eu tenho essa pressão. Então, quando eu vou nos Estados Unidos, aqueles restaurantes que você chega, o cheiro de gordura, aquilo já te recebe na porta. Aí, aqueles carpetes que já vem aquela
aquela crosta, aquele negócio pesado. Gente, por que botar carpete num ambiente de alta circulação que não tem gente para limpar? Eu não entendo, né? Mas tudo bem. Mas eu tenho dificuldade. Eu não consigo enxergar o reino de Deus fedido. E te dou uma prova disso. Em Apocalipse, João teve uma visão do céu. Me descreve, fala para mim, como é que ele descreveu? Como é que ele descreveu? Fala. Ruas de ouro, mar de cristal, pérola, joias preciosas. Por quê? Foi uma visão tão arrebatadora, tão bonita, porque era uma visão do céu, mas um homem da terra recebeu. E João tinha que ter uma cosmovisão para descrever, porque ele depois escreveu o livro do Apocalipse. Ele sabia que a visão era divina, mas a leitura do livro era humana. Então, nós não sabemos exatamente se vai ser daquele jeito. Porque João, o máximo que ele conseguiu é descrever em cima das preciosidades da terra que ele conhecia. Por que João não escreveu que o céu é parecido com um lixão? Porque ele viu algo tão lindo, tão belo, tão brilhante, que o máximo que ele conseguiu foi comparar com cristal, ouro, prata, joias preciosas, esmeraldas. Mas, querido, se prepara, você está no ensaio. Nós vamos um dia entrar nesse lugar e vai ser surpreendente, muito maior. Aleluia! Maravilhoso! Agora olha para cá, o reino de Deus já está entre nós, então enquanto a gente não vai, ele vem. A grande questão é que nós não somos salvos só para ir para o céu, nós somos salvos para trazer o céu à terra. Então faça da sua casa o reino de Deus, faça da sua empresa, faça dos seus negócios. E aí tem que haver com beleza, organização. Volto a dizer, não é luxo ou ostentação, mas a sua empresa limpinha quando receber os clientes, os convidados, sua casa, seu ambiente, seu carro. Gente, tem carro que a gente entra, se plantar uma bananeira, nasce. É insalubre o carro do cara. Aqueles carpete que nunca recebeu um aspirador e ainda aí vai pegar o pastor lá para vir para a igreja, né? Chega lá, pastor, desculpa, aí tem que tirar mamadeira, leite que caiu, e sujeira, e coisa. Não. É a sua família que você vai botar lá dentro, você vai andar lá dentro. Aí vai jogando dentro do porta-mala do carro lá, parece que é até um baú de coisa. Não. Cama. Gente, nós passamos metade da vida da gente na cama. Vai, miserável, compra um colchão melhor. Está aí reclamando que está sentado aqui, está doendo as costas. É que colchão é caro, tem que ter um investimento. Mas onde você passa metade da sua vida? Não é? E cheio de ácaro, já limpou? Tem que limpar lá, porque a gente sua, ainda mais, né, no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, dos dois. Não pensa que é quente sol do lado do norte, não. Os dois, né? É que lá é um pouquinho. Você sabe quando o cuiabano não crente morreu e foi para o inferno, chegou lá, nossa, outra Cuiabá. Nossa atmosfera, mas também sabe o quê? Nossa cultura. Transformação em realidade. Por isso, abundância sempre no lugar da miséria. Eu estava falando com a Marisa falou que isso aconteceu esses dias. Eu fui uma vez, aqui no Brasil, não vou falar o estado, não. Perdi aquele cartãozinho do hotel. Aí, já tinha entrado no carro, daqui a pouco, recebi um WhatsApp. Faz um Pix de R$7, porque o senhor não deixou o cartãozinho. E eu tinha falado que eu tinha perdido, não é negligência, eu perdi mesmo. E eu falei, talvez esteja no quarto. Mas, gente, dá licença. Dá licença. Eu pego mal quando eu vou num lugar e chego lá, a pessoa está brigando por causa de centavo. Querido, não entra nessa não, abençoa as pessoas. Eu digo o seguinte, se eu fosse dono de um restaurante aquilo, toda hora que na balança desce 17,38,
Eu ia dizer, ó, Deus abençoe o seu dia. É 17 aqui. Eu nunca vi alguém se dar mal por abençoar as pessoas. Eu ensinava sempre na nossa igreja, onde, nos tempos que a gente usava cheque para dar o dízimo. Eu falei, meu irmão, nunca deu dízimo em 1057 e 28. Você quer ser abençoado nos trocados? Ou no arredondado para cima? O reino de Deus é de reino de abundância. Deixa eu dizer uma coisa, toda vez que Deus tocar no seu coração para dar algo para alguém, e você tiver na dúvida entre X e Y, eu vou dar algo para alguém e tal, estou aqui na dúvida, uma oferta para um irmão, para um parente, para um cunhado, né? Cunhado liga para o outro, ele já pergunta, quanto você está precisando? Arredonda para cima. Na dúvida, se você já tiver certeza, vai lá. Mas na dúvida, arredonda para cima. É na abundância. É na abundância. Façam de uma experiência. Para o cara que abastece o seu posto, para quem te serve no mercado, no restaurante, dá uma oferta generosa. Hoje as pessoas estão tão acostumadas a serem tiradas que o dia que você honra alguém com uma oferta que ele não estava esperando é impressionante, não é? E gente que não tem nada para te dar de volta. É o reino de Deus da abundância. Onde chega o reino de Deus, o diabo é avarento. Ele só quer tirar. Mas os filhos e filhas no reino de Deus, por isso que o mundo tem ódio quando a gente dá oferta na igreja. Porque o reino de Deus é um reino de tirar. E nós somos um povo que entendeu o princípio da generosidade, de dar. Uma vez peguei uma pessoa muito rica e ele tinha dado várias coisas na área de ação social. E eu sabia de uma pessoa muito próxima a ele, que trabalhava com ele, não precisava de nada social, e eu dei esse toque. Eu falei assim: olha, por que você não abençoa fulano? Eu faço viagem para Israel todo ano, teve uma vez que ele deu várias viagens para Israel para quem precisava. E essa pessoa não precisava, e eu virei e falei assim: por que você não dá para fulano uma viagem assim? Aí ele falou assim: não, ele não precisa, ele mora no condomínio tal. Eu falei assim: deixa eu te dizer, a Bíblia fala sobre oferta de ação social, mas a Bíblia fala sobre oferta de amor, de gratidão, de honra, de... Se você está no nível que você só doa para quem carece no sentido de passar fome, você está no nível mais baixo de ofertar. A gente dá por gratidão, por honra, por alegria, mas só entende isso no reino de Deus, porque é uma coisa do reino de Deus. Nós temos que parar com aquele negócio quando você vai receber, porque às vezes a nossa cultura, num país como o nosso, que foi criado em cima de religiosidade, não precisava. Você está desfazendo da relação com Deus daquele irmão. Se não precisava, então ele está errado, ele ouviu a voz errada. Talvez você não precisava receber, mas ele precisava dar. Eu aprendi com um pastor que ele disse uma coisa que guardei no meu coração. Ele disse assim: Edmilson, eu não faço nada além do que Deus me mandou fazer. Forte, não é? Então, quando você der algo para abençoar esta igreja, sua igreja, uma pessoa, faça isso. Eu não fiz nada além do que Deus me mandou fazer. Então, essa é a atmosfera, essa é a cultura. Mas há também o nosso testemunho. Respondeu, pois, e disse: se é pecador, não sei, mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. João 9:25. O reino de Deus tem vidas transformadas. Por isso as pessoas mudam de vida na família, mudam de vida na igreja. Porque o reino nos pega onde estamos, mas não nos deixa onde estávamos. Tem milagres. Os milagres de Deus fazem parte de ver o reino de Deus. Só Deus faz milagres, é uma manifestação da cultura do céu na terra. E não fez ali muitas maravilhas, por quê? Por causa da incredulidade deles. Mateus 13:58, Jesus disse que não abençoou tantas pessoas em Corazim, Betsaida, em Cafarnaum, por quê? Porque não havia fé. 11, penúltimo. Tem 10.
É, 10 é milagres. 10 é milagres. E 11, sabe o que o reino de Deus ativa em nós? Os dons espirituais. Dons de governo, dons de ministério, dons de serviço. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, está tudo lá. Aonde há o reino de Deus, não tem gente trabalhando só na força do braço, tem gente servindo na força do Espírito. E 12, último, nosso fruto. O fruto do Espírito. O reino de Deus tem um fruto. Diga comigo, o reino de Deus tem um fruto. É o amor. Aleluia. O reino de Deus tem um fruto. É o amor. Que pode, na hora em que ele espera, ele vira longanimidade. Que na hora que ele é tranquilo, ele é mansidão. Gálatas 5, 22. Então o reino de Deus já chegou à igreja. O reino de Deus somos nós. Então viva para o rei, para o reino e para a sua noiva. Como diz Bill Johnson, o reavivamento que chegou não é para os indiferentes, é para os apaixonados. Viva na dimensão do Espírito e o reino de Deus vai estabelecer na sua vida de forma apostólica, profética e pastoral. Amém? Você recebe essa palavra de Deus? Ele se tornou o que somos para que pudéssemos ser aquilo que Ele é. Então, vamos viver nessa perspectiva. Porque aí você não vive de uma maneira que você diz que você é melhor do que ninguém, mas você é diferente. Recebe essa palavra? Então, soma com a de ontem, a cultura do reino e a manifestação do reino. Como que a gente manifesta? De forma prática, para que o mundo veja que o reino de Deus chegou. Não é sendo igual ao mundo, não é reproduzindo o que o mundo reproduz, é reproduzindo a cultura do céu na terra. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir essa palavra? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida.